Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo o dono das melhores resenhas do futebol, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Oi, Carol, tudo bem? Quanto tempo, Pois Carol? é. Tivemos Já, um hiato. já faz 5 minutos, né? Acho que Não é chegou. mesmo? Foi o tempo de tomar um café. Não, eu não tomei, eu tenho direito, hein? É, o seu tá Tá pago, pago. tá pago, Então, tá tá bom. pago. O preço é bom, né? É bom, Então, tá ixi. bom. Bom, um dia desses aqui, eu levei você lá para um pouco de passado, mas ali eu levei para você num pretérito perfeito, né? Ou num pretérito imperfeito. No máximo, num pretérito imperfeito. Agora eu vou levar você para um pretérito mais que perfeito, né? Que é aquele que Passou mesmo. aquele passou mesmo. Nem eu era nascido, viu, Carol? Esse nem eu era nascido, né? O que eu vou contar aqui são os relatos, as fontes escolhidas, tal, para compor essa história. O que dizem os O autos? que dizem isso, estão nos autos, não é? Mas essa história que eu vou contar, acho que o mundo inteiro sabe também, né? A gente vai detalhar algumas coisas aqui. Eu vou contar um pouquinho do Maracanazo, lá de 1950, onde a gente ouve né? Hoje, não sei, hoje tem pouca gente como testemunha, mas já ouvi, né? Tanta gente relatar. Meu pai mesmo foi um que viveu aquilo. Foi uma tristeza muito grande, né? Quando nós perdemos aqui a Copa do Mundo para o Uruguai. Há muita gente que fala assim, o que é que foi pior? Perder lá para o Uruguai, em 1950, ou perder para a Alemanha de 7, né? Fala, não sei, perder para a Alemanha de 7 foi doído, né? doeu. Aí isso a gente viveu, né? É. Ficou ali. Agora, eu acho que também foi doído. Embora, né, não fosse uma época em que tivesse mídia a miúde, né? Hoje tem mídia. Hoje a gente vê tudo, né? Do cara saindo do quarto na concentração até o pós-jogo. Não, hoje é isso, né? Hoje como é que é? É um Big Brother, como dizia praticamente. o George Orwell lá no livro 1984. Né? Hoje tudo é testemunhar, tudo é filmado e por aí. Então, às vezes eu fico imaginando, né, como que as pessoas sentiram, né? Quer dizer, sentiram muito quem estava ali no Maracanã, ou de repente quem estava acompanhando. Mas às vezes eu imagino assim também, acabou, né? A vida segue, né? Não tem outro jeito também, por né, exemplo, João? hoje tem a repercussão. A repercussão é que né? Quem ganha tira sarro, quem perde é obrigado. E até assim, as questões profissionais, até pessoais dos jogadores, tudo acaba refletindo, tudo acaba virando notícia e a coisa vai se estendendo mais que o natural. É verdade. E aí muitos, aí de repente estabelece as rivalidades, depois vem né, vem os lados aí, como é que a gente fala vem a polarização, sim, né? as preferências, né? Então aí começa e aí a sociedade começa a ter dificuldade de se entender. Sim. Eu estou falando de futebol, mas isso se estende não só tudo, para né? o futebol. Então nós perdemos aqui para o Uruguai em 1950 uma Copa assim que a gente tinha tudo para ganhar, tudo, mas não deu. E o que eu separei aqui é um pouquinho do protagonista, né? Também hoje nós estamos falando de protagonismo, né? O cara que passou para a história, assim como talvez o herói, né, daquela conquista uruguaia, que até hoje é celebrada, né? É dia 16 de julho, todos os dias 16 de julho. Por isso que Maracanazo são eles que chamam, né? Maracanazo, né? Maracanã. Aí tem a festa, todo dia. 16 de julho, tá? Assim como a gente comemora aqui a independência. Eles comemoram os uruguaios comemoram o Maracanazo com muita justiça, tá certo? Tem que comemorar mesmo, né? E o Didia, que é o personagem, né? Ele quem fez o gol, né? E é aquele gol que repercutiu, que rodou o mundo. E a exemplo de alguns que a gente falou aqui que viveu de alguns gols, esse viveu daquele gol também quase que a vida toda, até né? Porque até uns anos atrás, né, hoje em dia não mais, mas a seleção brasileira sempre foi o time a ser batido, né? Então Sempre você imagina você ganhar uma Copa do Mundo em cima do Brasil. Não, aquilo para eles, né? E o Brasil de finais perdeu 2. Perdeu essa e perdeu em 1998. É que em 1998 ficou
aquela coisa do Ronaldo. Do Ronaldo, né? Ficou Então, meio abafada a derrota e ficou aquela coisa esquisita do Ronaldo. Enfim, né? Embora os franceses comemorem até lógico. hoje. Quem ganhou todo dia faz a festa, né? No dia do dia que eles foram campeões ali, depois que eles viriam a ser bicampeões, né? Os franceses. Então, são feitos em cima da maior seleção, porque não adianta, viu, Carol? Apesar do tempo passa, nós não estamos hoje no topo, mas somos um dos 5 melhores ainda, claro, né? E o futebol brasileiro, você andou pelo mundo, você sabe, né? Eles gostam da gente, né? Gostam. Ainda mais assim hoje em dia, né, que a gente tem uma outra dinâmica. Antes as pessoas admiravam o time brasileiro, a seleção brasileira. Hoje tem muita questão do culto, né, da idolatria aos jogadores, como os nossos jogadores saem muito cedo do Brasil para a Europa e se espalham aí pelo mundo. Os jogadores acabam trazendo esse carinho para o Brasil, né? Que as pessoas acabam se identificando, admirando um jogador que está no teu clube, na Europa, na Ásia, enfim, espalhados aí pelo mundo, e aí acaba se transferindo para o futebol brasileiro no geral. E sempre tem um jogador brasileiro que é ídolo mundial, né? Exato. Há pouco tempo atrás era o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, o Romário foi um pouco mais antes. Que, querendo né? ou não, a gente tem um borogodó que tem geralmente... Zico. Exato. Não estou nem falando do Pelé, né? Porque o Pelé é eterno, mas teve esses que produz essas pérolas do futebol. Produz essas pérolas. Esses dias mesmo eu estive lá na Europa e até falei para que chique, nesses dias eu estive lá na Europa. Tá vendo? Estive lá. Quintal de casa. É facinho. Eu estive ali em Paris, ali na Suécia e tal. E você vê a idolatria que o europeu tem pelo Neymar. A gente não tem, sinceramente. Acho que não. A idolatria que ele tem. Você precisa ver na Suécia, o Neymar com o tanto de repercussões da vida pessoal dele, né? Em países muito educados, inclusive. Sem dúvida, primeiro mundo. Não é? E nesse culto, nessa admiração por ele. Não, você tocou num ponto importante, né? Você quer não sei se não for o mais, mas acho que é um dos índices de educação de maior, né, peso no mundo, que é a Suécia. O sueco é muito, né, educado. Educado que eu falo é educado como sociedade. Como sociedade e também como cultura, sim. cabedal, né, de escolaridade. Ele é educado como escolaridade, que um menino lá na Suécia com 9 anos, ele já fala o inglês perfeito, né, porque é matéria, ele é alfabetizado em inglês. E eles vão para uma outra língua, mas aprendem, enfim, né? Dialeto deles, mas eles são muito ligados, muito politizados, e não são fanáticos, não são de ficar batendo boca, não, mas são, enfim, né? Por isso que é uma sociedade que quem é quietinha lá, mas é só ir lá você vê que aquilo é jeito de viver, viu, gente? Sim. Mas, enfim, nós estamos aqui para falar de geopolítica, né? Então, o Gija, ele de fato foi o grande da Copa, né? Muitos experientes, eles falam muito de um outro lá, que era o Obdúlio Varela, que realmente era um capitão, né? Aliás, o Puskás, né? Que foi... O Puskás, não. Corta aí que agora... Alô? Oi, alô? Oi, bom dia. Chegou? É? Não tem problema. Não, tá bom. Você pode... Aqui tá ruim de estacionamento, aqui no hotel. Aqui sempre tem estacionamento. Mas tem uma rua ao lado aqui que aí dá para parar. Então você para aqui na rua ao lado, tá? E a hora que chegar aqui, você pode que eu estou fazendo uma gravação aqui também, mas acho que a hora que você chegar eu já acabei também, tá bom? Então tá. Não, fica tranquilo. Até já. Tá, tchau. Tá vendo? Diz que tem acidente aí, o cara tá... Acidente, tá... Nós paramos aonde mesmo? No? Estava... Não, você voltou pro menino que fez o gol do Uruguai. É o Obdúlio Varela, falei, né? Isso, aí você tocou no nome desse. Você estava falando do Puskás. Isso do Puskás. Pode ir a partir daí? Então tá bom. Então vamos lá. Então, Carol, Peraí.
tá, eu Puskás, isso mesmo. Pode tocar. Então, Carol, esses grandes jogadores que também, né, andaram ao redor do mundo, passado tinha o Puskás, né? Puskás também foi assim badalado, é um húngaro considerado um dos melhores. E ele falava da seleção uruguaia que o grande jogador chamava-se Obdúlio Varela, que jogava junto com o Didier, né? Então, o meu pai via, falando, não, Obdúlio, dizem que ele que foi o arauto, ele que foi o comandante da vitória, né, que o Uruguai teve contra o Brasil. Mas, enfim, aquilo passou, o Gija fez o gol, saiu como herói, o Barbosa, que era o goleiro, saiu como vilão, né? Aquela história que nós contamos outro dia aí do Rui Rei, vale para o Barbosa também, né? Em outros termos, mas... Ficou marcado tanto também. que o Barbosa é interessante, ele morreu agora há pouco, eu falo uns anos atrás, e ele tinha uma frase assim, muito contundente, ele falava assim, aqui no Brasil, a pena máxima para quem recebe é de 35 anos. A minha já dura 50 anos, que ele entendia como uma pena que ele carregava, sabe? Um fardo, uma condenação. E ficou, né? Ficou tal assim. E ele vivia triste mesmo. Olha só, que pena, por causa de um lance de futebol. Quando que o jogador de hoje, né? Imagina. É outra mentalidade. É outra coisa. Eles são profissionais. Saiu do jogo, acabou, né? Esquece tudo. Então, o Gija saiu como herói, até hoje é saudado. Falamos aí das festas lá em Montevidéu, quando chega o 16 de julho, né, pelo aniversário. Aí tudo bem, passou o tempo aí que a gente vai terminar a historinha. Quiserem saber mais sobre o Gija, é fácil, né? Só qualquer literatura aí, Google, aí tá aí. O Gija só joga no Dr. Só Google que ele responde. Você tem tudo lá. Mas aqui nós vamos dar um pouquinho de ternura aqui no nosso final, porque depois que passou tal essa ascensão, esse sucesso que o Gija alcançou, era personalidade dentro do Uruguai, acho que talvez maior do que os políticos lá, enfim, não é? E em 2010, na Copa da África, sabe que a FIFA ela tem aquela coisa de convidar muitos ex-jogadores. Ela faz muito, ela paga, né? É evento, né? Agora mesmo no campeonato, no Mundial de Clubes, muitos brasileiros campeões foram lá para dar aquele, né? Um peso, né? Uma credibilidade. Tá lá, então a câmera firma está assistindo. Tudo aquilo é preparado. De terno, o Roberto Carlos, que foi lá, o Cafô, não foram de graça, não foram lá para assistir, né? Porque estavam muito afins. Eu quero assistir. Não é assim, não. Eles são pagos para isso, né? Em tantos eventos, decisão de Champions. Nas premiações, inclusive. Nas premiações. Quando você vir lá uma personalidade desse calibre assim, ele está lá como contratado, não é? Não está como espectador, né? Não pagou para entrar. Nunca. Né? Então, numa dessas, o Gija, em 2010, agora há pouco na Copa da África, e para nós é agora há pouco. Está bem perto. Ele foi convidado. Muito bem. E o avião dele saiu lá de Montevidéu, fez escala no Brasil. E ele estava ali sentado na primeira poltrona. Aí, quando fez escala no Brasil, em São Paulo, em Guarulhos, que também era convidado para todos os eventos da FIFA. Acho que não havia evento que ele não era convidado, né? Quem que era convidado para todos os eventos da FIFA, né? Era o nosso rei, né? O Pelé, qualquer evento da FIFA. Pelé, né? O Pelé estava. Aí, Carol, ele ali sentadinho e tal. Quem que sobe no avião, né? Sobe o rei, né? O rei Pelé, tal, com seus súditos, né? Ele sobe e vai numa poltrona, se dirige ao fundo do avião lá no. E quando o Pelé passa, o Gija, claro, né? E o Pelé não conhece o Gija, né? Assim, não reconhece, né? Às vezes também não prestou atenção. Mas ele acho que não tinha familiaridade, né? Na verdade, ele nunca tinha estado com o Gija. Aí o Pelé passa.
quando o Pelé passa, o Gija, quando vê o Pelé, você já viu um banco de ônibus ou mesmo de avião, passa, você fica assim, ó. Uhum. A gente fica, não fica? Eu já fiquei, viu? Eu também. Né? É muito comum. Quantas celebridades que às vezes passam em avião e tal. E assim foi. Aí, a hora que o Pelé passa, nossa, ele fica... Inquieto. Sabe? É inquieto. Puxa vida, né? E as pessoas que estavam ali notaram, né, que, poxa. Aí teve um jornalista, que você conhece ele, acho que ele estava na Bandeirantes, se eu não estiver enganado. É o Nivaldo Prieto. Você já deve ter ouvido, já. Ele faz narração de futebol. E o Nivaldo Prieto, ele percebeu. E como jornalista, todo jornalista tem acesso ao Pelé, né? O Pelé, nem que seja para falar um oi para o jornalista, aliás, todo mundo. Aí o Nivaldo perguntou para o Gija, falou, você sabe que esse aí é o Pelé, né? O Gija falou assim, lógico que eu sei, é o meu maior ídolo. A hora que ele passou aqui, eu me arrepiei, papapá. Aí o Nivaldo falou assim, você quer falar com ele? Você quer conversar um pouco com ele? E falou assim, mas será que ele vai querer? Ele falou, não, peraí, calma. E o Gija ficou, né? Quer dizer, aí você, na tua cabeça, pô, o Gija, lá em 1950, né, que o Pelé era criancinha, né, tal, e hoje, né, depois o Pelé, ele viu. Aí o Nivaldo foi lá e chamou o Pelé. Nossa, quando o Pelé soube que era o Gija, o Pelé abriu o coração, como sempre abria, mas correu lá na primeira fila, e não precisou nem o Gija, sabe, receber, não. Assim que o Gija levantou, e o Pelé tomou a iniciativa. Ele deu um abraço no Gija, mas assim, daqueles mesmo, fraternal, e falou, puxa vida, Gija, você foi o cara que mais fez o meu pai chorar, e que por causa de você, por causa do choro do meu pai, eu me tornei jogador de futebol. Olha só. Porque eu falei para o meu pai, pai, você nunca mais vai chorar por uma derrota da seleção, porque eu vou ser campeão para você não chorar mais. Que incrível. Aí o Pelé, aí ele entrou em pranto, assim, Imagina. tudo, e abraçou, e conversaram, né? E o Pelé se declarou para ele, falou assim, não, você é meu ídolo, você é minha referência, você está no meu coração, Pelé. Imagina ouvir isso do rei. Ouviu isso do rei. Aí, muito bem. Aí, o tempo passou, essa é a história, mas depois, chegando lá na África, etc., todo mundo era entrevistado e tal, e aí o Gija falou lá para a imprensa, né? Falou assim, para mim a viagem valeu muito, porque eu conheci o Pelé, dei um abraço no Pelé, e foi um abraço muito melhor do que aquele que eu recebi em 1950, quando eu fui campeão. Olha. Foi o melhor abraço da minha vida. Olha só que bonitinho. Mas, né, não dá nem para julgar, dá para entender, né? É compreensível. Dá para entender. Só quem vive as emoções do esporte, né? Com certeza. O esporte tem essa magia, ele transforma as nossas almas. É um mundo paralelo. As nossas emoções. Né? Quem nunca sentiu uma emoção de chorar por um time de futebol, de sorrir por um time de futebol? Está vivendo errado. Não entendeu Quem a vida passou por essa vida e não viveu, e não sofreu. Porque o futebol faz você sorrir, você chorar, você sofrer, você delirar. É verdade. Né? É assim. Você passou tudo. E passa, né, Carol? Ainda com menos intensidade hoje em dia, mas já passei muito, né? Minha cota já foi grande. Já. E você é tão jovem. Tá certo, João. Obrigada. Bom, com essa história saudosa, a gente termina mais um episódio do Histórias da Bola. Para rever ou conhecer as outras, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariofampineiro.com.br. Até a próxima.